Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando. Olá, ouvintes, eu sou JB Júnior, professor, apresentador e diretor-geral da Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3. É um prazer estar à frente de uma rádio que leva música de qualidade e conteúdo relevante para você, direto de Itapipoca, no Ceará. Com uma trajetória dedicada à educação e à cultura, meu compromisso é trazer para os nossos ouvintes uma programação diversificada, com as melhores músicas, entrevistas marcantes e, claro, um espaço aberto para as vozes da nossa região. A Toca 3 é mais do que uma rádio, é uma plataforma de conexão cultural onde valorizamos tanto a música quanto o diálogo com a nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos à nossa sintonia. Aqui a cultura fala mais alto e eu estarei sempre com você nessa jornada. Estúdio JB Toca 3. Muito bem, olá, é 20, que maravilha, é o episódio de número 20 do Talk Show de Itapipoca, 20 de 2025, então foram 20 bate-papos muito bacanas que nós tivemos aqui nesse ano. Tá chegando o Natal, tá chegando o final de ano, aquele espírito natalino, aquele espírito de boas festas acaba que chegando aí para as nossas casas, para os nossos corações. A gente fica se perguntando, e aí, o que foi que nós fizemos durante o ano de 2025 que nos cresceu como pessoa, que ajudou outras pessoas, enfim. O que importa é que este ano está terminando e, graças a Deus, quem tá me ouvindo tá vivo. Desde um ano difícil, né? Tá vivo, tá lutando para terminar e iniciar um ano de 2026. Eu celebro esse programa número 20 nessa 9ª temporada de entrevistas do Talk Show de Itapipoca. Assim, eu não posso deixar de mencionar a minha felicidade de estar há 9 anos conversando com as pessoas de Itapipoca, de estar divulgando o nome de celebridades, de pessoas que têm um papo legal, que tem algo legal a fazer, ou que está fazendo algo bacana, ou se tem algum político, vereador que queira dizer alguma coisa aos seus eleitores, ou se tem algum professor que queira dar uma aula, falar alguma coisa por aqui, ou se tem algum influencer, né, que tá querendo bater um papo comigo aqui no único Talk Show podcast Itapipoca, que é o Estúdio JB Toca 3. Haviam outros, mas infelizmente não deram certo, né? Por um motivo ou outro, eu nunca fui chamado para eles, nunca fui, mas existiam, né? Existiam nessa nossa pegada de Talk Show, né? Nós estamos aí não só como pioneiros, mas como aqueles que sobrevivem nessa produção virtual. E hoje, né, dia 9 de dezembro, estamos ao vivo na Web Rádio Cultural Estúdio JB Toca 3, no link www.radiojbtoca3.com.br, o nosso site, mas também nós estamos ao vivo no Radiosnet. Eita, rapaz, o nosso estúdio aí é interessante, você consegue ouvi-lo de vários jeitos diferentes. JB, mas eu quero te ver, quero ver o seu convidado. Não se preocupe. Hoje é ao vivo na Web Rádio, estamos aqui no estúdio novo. Ainda tá para terminar, mas é mais espaçoso, né? Dá para conversar com mais conforto. Mas amanhã ou depois, acho que é mais para ser depois, nosso episódio número 20 com o nosso convidado estará disponível. Olha que rico isso, que lindo isso, no Spotify, no Spotify e no YouTube. Estaremos lá para você nos ver
em carne, osso e couro, né? Vê como eu e o nosso convidado somos bonitos, somos vestidos preto, somos morenos, né? Então, estamos aqui na Web Rádio Cultural, Estúdio JB Toca 3. E se por algum motivo você recebeu o link aí no seu WhatsApp, sempre a gente joga aí, quando vai iniciar, o link para muitas pessoas, né? Você clica nele, pode clicar, porque esse link aí é de uma produtora de conteúdo virtual que não tenha medo de divulgar no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo das mulheres, dos homens, dos maridos, das esposas. Joga o link lá, que com certeza um papo bem bacana vai sair daqui na Web Rádio Cultural, Estúdio JB Toca 3 e no Talk Show de Itapipoca. Todavia, porém, contudo, é claro que vocês querem saber quem é o meu convidado de hoje. Como príncipe da empatia, ele mistura humor e acolhimento como poucos. Sua trajetória nas redes sociais é marcada por criatividade, resiliência e reinvenção. Mesmo após ter sua conta no Instagram derrubada 3 vezes, graças ao lendário episódio da enxurrada de haters, o príncipe transformou quedas em degraus para evoluir. Com vocês, no Talk Show de Itapipoca, Jim Chester. Muito bem, Jim Chester está novamente no Talk Show de Itapipoca. Já teve algumas vezes. Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, Jim Chester. Boa noite, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já tive uma vez no programa do JB, que foi uma experiência muito boa. Na verdade, foi 2 vezes. Foi duas vezes. Uma vez eu fui com um amigo e outra vez eu fui só. Foi, tá registrado aí, você já teve várias vezes no nosso programa e bateu esse papo bastante interessante com a gente. E o Jim, né, que nós conhecemos ele pelas redes sociais, é um cara divertido, é um cara alegre, ele é dinâmico, né? E ele, claro, hoje está andando pelo meio da gente, fazendo graça, que é muito importante isso nos dias de hoje, né, Jim? Você fazer as pessoas sorrirem num mundo onde é só tristeza e notícias ruins. Você está no meio da gente, com a simpatia, com uma empatia maravilhosa. Você abraça, você sorri com a gente. Você tem uma simpatia que nos contagia, né? Nós nos encontramos na exposição e foi muito interessante porque nós podemos, inclusive, compartilhar mídias, né? A gente compartilhou stories. Nós estávamos na cobertura da Expo Ita 2025 e a gente estava lá também fazendo produção virtual e você já estava lá. Mas você começou lá atrás, Jim, com as suas produções virtuais e, segundo você passou por perrengues, né? Nas redes sociais, foi isso? Sim. Eu comecei em 2019. Bem... Menino, eu acho que eu comecei com um seguidor. É ótimo, a mãe, a avó, sempre começa assim, né? Mas hoje o reinado da empatia está na Web Rádio Cultural, no Talk Show de Itapipoca, né? Com a sua alteza do bom humor, o príncipe. Primeira coisa que eu lhe pergunto, de onde é que tu tirou essa história de príncipe, homem? Príncipe da empatia, pronto. Príncipe da empatia vem exatamente da minha mãe, que era a Rainha Nedina, a Rainha da Empatia. Ela era conhecida assim exatamente por conta dos atos de bondade que ela fazia. Aonde era isso? Isso, os atos dela, ela começou na Serra, quando ela saiu da Serra, que ela foi para o interior de Amontada, que é a Groísa, Santo Antônio, na verdade. E lá ela continuou com estes atos de bondade. Ela não era aquela pessoa que, eu vou ajudar, mas na frente Deus vai me retornar. Não, ela realmente nasceu para aquilo, entendeu? Ela era uma pessoa tão bondosa, tão caridosa, que ela fazia aquilo porque era dela, era do coração dela, entendeu? Então, por muitas das pessoas, ela era conhecida como a Rainha da Empatia, a Rainha Nedina. E da rainha, como é o nome dela? Enedina. Enedina. Muito bem. Aí da Rainha Enedina sai o príncipe Jim. E o Jim vem da onde? Jim Chester. Jim Chester. Conta pra vem nós. de Sarah Winchester. Para quem não conhece, Sarah Winchester é a esposa de William Winchester,
que há muito tempo atrás, eles eram os donos das empresas de armas, armas mesmo, arma Sim. de fogo, que essas armas, a maioria delas foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial. E, segundo toda a história, etc., as pessoas que morreram pelas armas, segundo as histórias, né, dizem que os espíritos dela começaram a atormentar Sarah e William. William acabou morrendo. Hoje em dia, se vocês quiserem pesquisar na internet, tem a mansão Winchester, que é a casa de Sarah, Winchester, que hoje em dia ela é patrimônio do governo. Olha. Ela é patrimônio do governo por conta de ser... É uma história muito louca. As pessoas olham para mim e já dizem, sobrenatural, hein? Não, mas Sobrenatural é baseado na história de Sarah Winchester. Ah, é? Aquele seriado? Aquele seriado é baseado em fatos reais. Olha, não sabia. Vou assistir Não sabia? agora. Não. Pois é. Tô aquele que já assisti vários seriados, mas esse daí especificamente eu não assisti ainda. Eu não acredito. Agora irei. Agora irei. Não, agora os haters vão começar a chegar aqui em cima do JB. Não, por quê? Rapaz, assim, você falou muito em haters, assim, eu inclusive na abertura aqui do programa, eu falei neles, né? Assim, cara, pra mim existem dois tipos de haters, sabe? Aqueles que são haters mesmo, que não gostam do teu trabalho, que não gostam do que você faz, ou simplesmente não gostam de você, né? Conheceu por aí e tudo que você faz, produz, quer azedar, né? Tem esse hater, e tem um hater que é o desocupado, que não tem o que fazer, e ao invés de fazer coisa boa, inventa de ir na onda de falar mal e falar besteira nas redes sociais. Pra mim tem esses dois aí. Mas você também sabe que existe aquele hater que ele se declara como hater. Eu não gosto do programa JB, não sei o quê. Mas por detrás está ali acompanhando o programa todas as vezes que o programa vai ao ar. Sabe que existe, né? Manda mais exigir. Mas é isso que é bom do hater. Ele dá view pra gente. Exatamente. Venham haters. Deem view pra gente. Porque se vocês estão comentando, que estão assistindo. Exatamente. Não é isso? Comentário negativo ou positivo é bom pra nós. E outra coisa, hater, quando você comenta, aumenta o engajamento do Instagram. Rocha, eu gosto de vocês. Bom, Dinho, você, é claro, né, como eu falei, é uma pessoa que tem um carisma e uma alegria muito grande. E você utilizou-se dessa ferramenta para poder evoluir nas redes sociais. Você era engraçado, você fazia graça, né, nas redes sociais. E você participou, inclusive, de projetos, de programas de redes sociais também. Né, aqui, salvo engano, era no extinto programa da TV Bom Demais. Aí, bom, você estava por lá também. Eu não sei nem onde é que anda a TV Bom Demais, se existe ainda, se tem programa. Se há programa, ainda não sei. Né? Mas eu não cuspo no prato que eu comi, porque na verdade, eu passei 6 meses dentro daquela casa, convidado pelo Miguel Ângelo, que na época era o sócio proprietário, a levar o talk show lá para dentro. Né? Então, você tem, nesse tempo aí, você está fazendo graça para a gente. Então, em que momento foi, na verdade, que o príncipe percebeu que o humor podia ser uma ferramenta não só de acolhimento, como também de evolução nas redes sociais? Eu percebi isso, eu acho que desde os meus 8 anos de idade. Porque, assim, eu cresci vendo a minha mãe ajudar as pessoas, e quando eu era mais novo eu não conseguia compreender por que ela dava mais atenção a outras pessoas do que a mim mesmo. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo o amor e o carinho e a atenção e a ajuda que ela dava para as pessoas. E foi aí que eu conheci a famosa empatia, que é o ato de você ser o que o outro é, sentir o que o outro sente e se colocar no lugar do outro, entendeu? Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais e eu falo isso aqui. Jesus, ele veio exatamente para a Terra para isso, entendeu? Para te ensinar isso. Isso é o amor, entendeu? Então, quando eu descobri que eu poderia juntar o amor com o humor e que isso curava, entendeu? E que isso curava, eu me apropriei daquilo e eu já tinha, e automaticamente eu já era engraçado. Eu acho que o pessoal olha para mim e eles já acham graça. Eu acho que eles veem um patati na minha frente. Patati. E aí, o que acontece? Para ter uma noção, minha prima faleceu há pouco tempo agora, e eu cheguei no velório dela. E atualmente eu tenho uma parceira.
Eu queria mandar um beijo, porque mandou Mande, muita a mensagem. câmera mandou não tá muita apontada pra mensagem aqui. Queria mandar um beijo pro Tassiano Albano. meu O querido. tal, né, cara? O Sim, Tal Leite. Queria mandar um beijo pro Tal Leite, Tassiano Albano. Também queria mandar um beijo pra minha bolsista, que é a Marcinha Dancinha. Então, hoje em dia, a gente tem essa parceria, eu e a Marcinha, nas redes sociais. E eu cheguei no velório da minha prima, e eu lá assistindo, aí do E ela nada... faleceu de quê? É nova? Amigo, ela faleceu do nada. É jovem? Jovem. Foi mesmo. Tu até deve conhecer ela. Hum. Ela cantava aquele negócio de shot. Sim, a tua prima. Sim. Então, tipo, do nada. Do nada. Assim, tipo, foi do coração, entendeu? Sim, foi mal súbito, né? Sim, mas do nada. Que pena, cara. Jovem, Aí, falecendo rápido, é triste. eu no velório, e do nada tinha a mulher se ela estiver assistindo, um beijo. Uhum. E eu tô com nova conta, viu? Eu Itapoquense, me siga lá. A mulher chegou, tipo, muito nervosa e com uma cara de choro, entendeu? E chegou perto de mim, eu achava que fosse uma amiga da minha prima, e etc. Porém, trabalhava no negócio lá da funerária, né? Uhum. E ela me chamou para ir no quintal, e eu fui. Quando ela chegou para mim, ela disse assim, ela olhou para mim e disse que eu e a Marcinha, a gente tinha salvado a vida dela. E eu fiquei, como assim? E ela começou a contar, ela disse que teve uma época que teve uma depressão muito forte, quase perdeu a vida, e foi quando ela conheceu o meu perfil. Ela disse que o meu perfil, ele foi uma cura para ela tão instantânea, tão rápida, que toda vida que ela assistia os meus conteúdos, ela sentia um ar de paz. Ela sentia que é como se ela ganhasse mais forças, entendeu? Curava pelo riso. Isso, exatamente. E aí, conforme ela ia me falando isso, sendo que eu já sabia de outros relatos, tem outros relatos de pessoas que tinham depressão e que assim, a depressão ela não se cura, entendeu? Você tem que se adaptar. Você se adapta àquela situação. Você tem que criar resiliência em cima daquilo. Então, conforme os dias, ela ia se adaptando. Assistia os vídeos e ia esquecendo exatamente do terror, da tempestade que ela estava passando. Então, é isso. Tipo, o humor, ele cura, entendeu? Ele te cura. E a prova são essas pessoas. Essas pessoas. É exatamente por isso que eu caio, me derrubo, mas eu me levanto exatamente por conta dessas pessoas, entendeu? Porque essas pessoas precisam de mim. Essas pessoas precisam que eu faça a minha cara feia para que elas sorriam. Elas precisam que eu faça minhas palhaçadas para que elas... Porque assim, JB, a gente já passa tanto problema no dia a dia. Demais, entendeu? todo o tempo. A gente passa tanto problema no dia a dia, a gente não precisa se entregar aos problemas, entendeu? Então, quando tu tiver a oportunidade de sorrir e ser feliz, sorri e seja feliz, entendeu? Basicamente isso. Jim, vamos lá. Vamos voltar ao passado novamente, porque assim, você gosta muito de dizer que você é um cara que cai e se levanta, né? Cai e levanta, e as pessoas... Quando a gente pensa em cair, às vezes, a gente pensa nas pessoas também que atacam a gente e nos derrubam, né? Assim, parceiros que a gente acha que é parceiros, amigos que a gente acha que são amigos e acaba dando uma rasteira ou passando para trás, essas coisas, né? Na tua vida aí, dessas parcerias que você teve, que você passou por muitos lugares aí fazendo mídia, né? Você teve algum, assim, algum local que foi tóxico, que você viu as pessoas que, na verdade, elas só pensavam em si mesmas e não nos outros, que aqui, enquanto você tinha seguidor, você era útil, mas depois, de repente, você não era mais útil. Você sentiu isso em algum momento aqui na Itapoca? Sim, com certeza. Com certeza, principalmente quando eu caí pela primeira vez, entendeu? Porém, eu sou muito grato a Deus, muito. De verdade mesmo, sou muito grato a Deus por colocar pessoas maravilhosas na minha vida. Cara, o meu produtor, ele é um anjo na minha vida. Juro perante a Deus do céu. Ele é um anjo na minha vida. Ele chegou na minha vida antes. Como é o nome dele? Eu não sei nem se pode falar. Claro que pode. Eu acho que, claro que eu pode. acho que não pode. Aí não pode não. Eu acho que não pode. Tá bom. Vamos chamar de Sombra, né? Como vocês conhecem. Tá bom, Lombardi. Atenção, Lombardi, produtor do Jim Chester. O Sombra. As pessoas conhecem mais como Sombra.
Aí, sempre quando tá em live no Itapoca Ordinária, que ele tá ali perto, o Sombra. Ah, ele ali? O Sombra. Sim. Sempre quando eu tô em sei live, quem é. em todo canto que eu tô, eles estão, entendeu? Uhum. Tanto ele, tanto ela, em todo canto que eu tô, eles estão. Nós, Então, nós vamos já chegar no Itapoca Ordinária, tá? Saca, não fura, não bota os carros lá na frente da carroça, não. Calma. Olha, bota a carroça na frente do boi, não. Saca, calma. Continue. sim, e sim, apareceu. Ele chegou na minha vida antes mesmo da minha conta cair. Então, quando ele chegou realmente para somar. Tipo, eu sou muito grato pela vida dele, tu não tem noção. Cara, se eu tiver aqui agora, eu tô precisando de algo. Eu tenho um trabalho para me fazer em tal canto. Sombra, em nome de Jesus, aparece aqui em 1 minuto. Ele aparece em 50 segundos. Então, ele se empenha muito no meu crescimento, entendeu? Uhum. Quando eu caí, tu não tem noção. Muitas pessoas viraram as costas para mim. Muitas, juro. Eu fiquei tão triste que eu chorava. Quando caiu, eu não entendia, eu não compreendia. E foi aí que começou a se afastar pessoas de mim. Empresas começaram a encerrar contratos comigo, entendeu? Eu tive empresas que continuaram comigo até o fim. Na verdade, na época, pode falar o nome delas, né? Pode, homem. Pode. Na época que eu caí, eu tava com um aplicativo de mobilidade urbana, que era Aerion. Uhum. Tava com outras empresas também. E eu passei 3 dias para poder falar para eles que o meu Instagram tinha caído. E eu cheguei para minha irmã, Carlinha, eu tô com vergonha de falar, eu tô com medo, etc. Ela, fala, menino. Aí eu falei, só que com eles eu pensei que ia ser a mesma coisa dos outros, entendeu? Cara, eles olharam para mim e disseram assim, cara, não desiste, a gente está contigo, eu te juro, não desiste, a gente está contigo. Cria outra conta e ponto. A gente fecha do mesmo jeito. Tipo, foram 4 empresas que fizeram isso. Ficaram comigo do começo ao fim, enquanto as outras se foram. Entendeu? A Aerion foi uma das empresas que chegou para mim e disse assim, cara, eu tô contigo, te juro. A Aerion, que é um aplicativo de mobilidade urbana que hoje em dia não está mais em Itapoca, mas pretende voltar. Uhum. Cara, isso foi muito importante para mim, entendeu? Uhum. O Vitor, o dono da Aerion, olha para mim e diz assim, a gente está contigo, faz outra conta que a gente continua. Barbearia Pan também, Barbearia Pan, olhou para mim e disse a mesma coisa. Cara, eu tô contigo. Tu me perguntou agora há pouco se podia falar o nome das empresas? Como? Pode, mancha, fica à vontade. Já agradeço, tem que ser. Eu vou até mudar a câmera minha aqui. Se tem uma das coisas mais importantes nesse mundo, tem várias. Uma delas é a gratidão, meu irmão. E se você está querendo registrar a gratidão a empresas, a patrocinadores, a apoiadores, registre, tenha pena não, pode arrochar. Eu achei importante isso mesmo. E vai virar corte isso aí no Instagram. Mas, tipo, tipo assim, eu sou muito grato, realmente, essa é a palavra certa. Eu sou muito grato à Barbearia Pan, eu sou muito grato à Aerion, muito, tipo, imensamente grato por eles terem exatamente me apoiado na minha primeira queda no Instagram, entendeu? Quando eu pensei que eles fossem agir que nem as outras empresas, eles me mostraram o contrário. Te juro, eles olharam para mim, não te preocupa, a gente está contigo, a gente vai fechar do mesmo jeito, faz uma conta nova e pronto. As pessoas, elas vão vir, elas vão vir por você e não pela sua outra conta. Então, para mim foi muito importante, entendeu? Foi muito importante o apoio dessas empresas para mim na época. Tá, você me disse aqui no estúdio, antes da gente começar a gravar, você me disse que a sua vida foi um caos na internet em certo momento, em que você, inclusive, né, teve uma queda 3 vezes. Três perfis derrubados. 3 perfis derrubados. Foram 3 quedas épicas, né, na sua vida, que serviram não só de aprendizado, como de crescimento também. Foi uma enxurrada de haters, né? O que tu fez, cara, para que houvesse tanto ódio? O que foi que tu disse? O que foi que tu gravou? Ou é apenas consequência de haters que são profissionais em ser haters, só existem para falar besteira no Instagram alheio, né? Explica essa novela.
Eu explico com a em palavra. episódios, devagarzinho, pra gente entender por que é que o Jim Chester caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Eu consigo explicar até com a palavra. Até com a palavra. Vou usar até algo aqui do estúdio. Isso aqui foi feito por quem? Patrocinador. O patrocinador, né? Foi. Esse logo aqui, do jeito que tá aqui, ele tá lindo. Uhum. Entendeu? Ele Eu tá gosto lindo. dele. Então, se outra pessoa entrar aqui dentro desse estúdio, não digo por mim, porque eu não tenho isso, mas se outra pessoa entrar aqui dentro do estúdio, JB, tu não precisa ter 1 milhão na tua conta, entendeu? Para a pessoa sentir inveja de ti. Tu só precisa ver luz. Tu só precisa ter algo diferente da outra pessoa, entendeu? Porque isso aqui é lindo, mas outra pessoa talvez não tenha um igual. Então já começa daí. Então quando você começa a incomodar, é aí que tu tem que entender que o teu caminho tá certo, entendeu? Porque Sim. eu particularmente, eu nunca, desde 2019, meu irmão, eu nunca briguei com influenciador nenhum dentro da cidade. Eu nunca briguei com absolutamente ninguém, nunca tive nenhum tipo de discussão. Mas a partir do momento em que surge outras pessoas, novos haters, tipo pessoas que dizem que não gostam de você, por isso, por aquilo, etc. tal, o teu brilho incomoda, entendeu? O teu brilho incomoda. Porque não tem outra explicação, não. Não tem outra explicação, porque eu nunca briguei com absolutamente ninguém. Nunca briguei com seguidor, nunca briguei com um influenciador, nunca briguei com absolutamente ninguém. Então, tipo, eu acredito que, assim, a minha primeira queda, eu tava com conteúdo babado. Eu tinha acabado de lançar um conteúdo top. Babado é ótimo. Top, eu tinha lançado um conteúdo top. E aí o conteúdo, tipo, menina, eu postei, eu nem sabia que ia dar tanto engajamento. Porque eu postei 7 horas da noite. Eu não tinha costume de postar 7 horas da noite. Porque para mim não dava engajamento postar 7 horas da noite. Postei 7 horas da noite, quando foi 10 horas da noite. Jota, tu não tem noção. Tinha mais de 500 comentários. E já estava ultrapassando mais de 50 mil visualizações. E eu Viralizou. tá crescendo. Acho que não deu tempo de viralizar, não. Caiu. No outro dia caiu. Foi. Minha conta caiu no outro dia. Foi mesmo? Tipo, Foi. denunciaram. Amigo, Porque só quer denunciar. eu recebi várias mensagens no meu e-mail. Recebi várias mensagens no meu e-mail, como se tivesse várias pessoas denunciando ao mesmo tempo, entendeu? Era assim, era questão então isso foi uma estrutura arquitetada. Alguém que hoje em pode dia, ter influenciado uma galera a denunciar teu não, perfil. hoje em dia tem chuva de bot, amigo. Entendeu? Hoje em dia tem um robô para isso. A galera aí do Tigrinho usa esses robôs pro bem, né? Pro bem. Né? Não, no WhatsApp, entendeu? Que eles usam Sei. para resposta rápida, para poder curtir algo da plataforma, entendeu? Entendi. Então eles usam isso. Tipo essa chuva de bot, que é chuva de robô, né? É como se fosse várias pessoas te derrubando ao mesmo tempo. Então você tem a convicção Convicção, não tô que afirmando você foi nada. vítima de uma chuva de bot contra teus perfis. Amigo, qual outra explicação? Eu recebi várias mensagens no meu e-mail. Se duvidar, ainda está no meu e-mail. Porque eu não apago nada. Quer dizer, eu apaguei estes dias porque estava dizendo que estava um armazenamento pouco. Puramente por inveja, cara? Assim, só porque tu estava conquistando o mercado? Eu não posso afirmar que seria por inveja. Um exemplo, podia ser alguém que não gostava de mim. Podia ser alguém assim, assado. Não sei explicar. Mas são várias e várias especulações e várias perguntas sem respostas. Eu até posso dizer que quando o primeiro Jim caiu e o segundo nasceu, eu posso até dizer que o segundo Jim tinha sido igual ao primeiro. Não só como personagem em Chester, uma produção também. Né? Ou seja, você tentou de novo. Mas aí caiu de novo. Caiu. E o segundo caiu de novo. E o terceiro Jim? O terceiro Jim veio do mesmo jeito ou já veio diferente? Não, o terceiro Jim... depois que o segundo caiu, eu já estava com a minha produção atual, né? Então, a gente age por ciclos atualmente. Se tu entrar no meu Instagram hoje, tu vai perceber que são várias versões de Jim Chester lá dentro. Mas qual? Tu caiu um bocado de vez? Qual? Tipo, depois que o segundo caiu, no terceiro, a gente começou a utilizar Que versões. é o Eu Itapoquense.
Não, o terceiro era Jim Tapipoca. Ah, o que caiu recentemente. Foi. Foi, eu me lembro, eu segui o Ele Jim. cresceu tão rápido, e caiu tão rápido, porque ele cresceu dentro de um mês e pouco. Caiu. Ainda bem que deixaram pelo menos a festa da exposição acabar, né? Pra derrubarem. Pelo menos isso. Exatamente, cara. Eu tava marcando esse perfil nas minhas postagens da exposição. Pois é. E derrubaram. Exatamente. Mano, cresceu tão rápido, mas pelo menos deixaram a festa terminar, né? Meu Deus. Tá aqui, eu tô seguindo agora o perfil no perfil atual, que é o Eu Itapipoquense, né? Porque não estão mais aceitando o meu nome. Meu Deus, que loucura. E é muito bem engajado, né, cara? Tem muitos views aqui nos teus rios, né? É muito bom. A gente tá crescendo aos poucos, entendeu? A gente tá crescendo aos poucos. Pro tanto de seguidores que tem atual, o perfil tá um pouco engajado. Ele é novo, porque esse é novo, né? Foi criado agora recente, que a gente passou um mês para poder criar. Muito bem, muito bem. Queria mandar aqui um abraço pro meu amigo Ricardo Cantor, um grande amigo, parceiro que subiu aos palcos da Expoita esse ano. Eu conheci lá nos palcos da Expoita, que eu também toquei lá, cantei lá. E eu conheci ele lá no palco, ele tocou junto com o Wilker Melo. Um abraço também ao meu grande amigo Wilker Melo. E amanhã, às 7h, atenção turma, meus queridos ouvintes, amanhã eu vou estar conversando aqui no bate-papo do Talk Show de Tapipoca com ele. Ricardo Cantor, e ele vai cantar, claro, ele é o Ricardo Cantor, né? Enfim. Bom, então, né, puxa, cara, então assim, essa história é muito esquisita, né, cara? Assim, você tá só fazendo sua graça no teu Instagram, tá fazendo tua produção e tudo, e a galera derruba o teu perfil. Cai, né? Cai assim, vai com Deus. Acho que eu vou perguntar pra tu. É por causa de tu mesmo? Ou é por causa da tua produção, sei lá? Não, eu acho que é por causa de mim mesmo. Porque quando caiu o primeiro, sempre, mano, tu não tem noção das mensagens que eu recebo às vezes de hater, não. Tu não tem noção. O povo pensa que ser influenciador é a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Cara, ser influenciador é um caminho batalhado ali. Enlouquecedor, cheio de pedras, cheio de espinho, cheios de barreira. Às vezes o povo olha pra mim e diz assim: eu quero ser influenciador pra mim ganhar as coisas de graça. De graça o quê, meu irmão? Não é de graça, não. De graça? Não é de graça, não, menino. Tu acha que tu trabalhar como influenciador não é um trabalho? É um trabalho, entendeu? É um trabalho. A gente o mundo está evoluindo atualmente e tudo está evoluindo junto com ele, entendeu? Tu tem algum influencer que é declaradamente teu inimigo, assim, que não gosta de você? Amigo, como eu te falei, eu não brigo com ninguém, eu gosto de todo mundo. Tipo assim, quem eu não engulo, eu não puxo assunto. Porque eu não preciso. Se algo não me faz bem, eu não preciso manter. Porque, cara, assim, existe isso entre os comunicadores virtuais. Existe. Eu já convidei quase todos para vir conversar comigo aqui. Alguns vieram, né, que são pessoas que eu considero o maior exemplo de respeito que eu acho quando uma pessoa vem sentar aqui na minha cadeira após um convite meu. Se eu olho para a pessoa e falei, cara, eu queria tanto conversar contigo e tal, e a pessoa aceita, né, isso é uma teste de respeito à minha pessoa. Aí eu chego para a pessoa, convido ela para vir, ela vem, conversa, e ela tem um canal também, ela não te convida de volta, aí tem. Então, né, ainda bem que eu ando com a minha Nossa Senhora, eu vou mostrar aqui, ó, a pessoa está vendo aqui a gente, está aqui, ó. Olha, gente. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. De amigurumi. Sim, eu tenho aqui, elas estão olhando para mim aqui todo tempo, eu sou devoto e elas me protegem. Então, se entrar alguém invejoso aqui, morre na hora. Mas entre os influencers, cara, tu acha que tem isso? Tu acha que o fato de você estar crescendo, isso incomoda? Tomar uma lojinha aqui, não quero você, eu quero o Jim. Né? Tu acha que isso acontece? Ou é esse crescimento mútuo é o mais desejado entre os influencers? Amigo, todos os influenciadores têm o seu talento próprio, entendeu?
Então, um exemplo, às vezes fulano, uma empresa não gosta do influenciador tal e gosta o influenciador tal, isso não significa que eles precisam ser inimigos. Porque assim, se tu contratar alguém, porque tu gostou do trabalho da pessoa, né? Então, eu acredito que todos os influenciadores eles têm o próprio talento. Todos, absolutamente todos. Para mim, não precisaria nem ter pensamentos de eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que você. Eu, particularmente, sou melhor que ninguém. Nem aqui, nem na China, entendeu? Uhum. Eu sou uma pessoa aberta, a novas experiências. Todo santo dia eu sou aberto e estou disponível a novas experiências e conhecer novas coisas, entendeu? Quem sabe um dia pega o microfone do JB Toca 3 e vai fazer matéria por aí, quem sabe, né? Seria uma honra, né? Eu assaltei o microfone dele na Expoita. Foi verdade. Na verdade, você gerou um conteúdo com o meu microfone, foi? Foi verdade. Ficou bem legal, foi bacana. Eu, você e a Wanda Magalhães, que é Vandinha. outra figura maravilhosa, né? Beijão, Vandinha. Jim, é muito louca essa tua história, sabe assim? Porque é muita gente que não gosta, né? Assim, você falou haters, né? Haters. É muita gente que não gosta. Então, assim, em algum momento isso realmente te fez dar um passo para trás e desistir disso? Amigo, teve uma vez que teve uma semana que foi demais, entendeu? Foi demais mesmo. Demais. Tu não tem noção. Eu vou Foi na falar... pré-exposição? Não, foi não. Foi antes, né? Eu vou falar por mim e por todos os influenciadores da cidade dos Três Climas. Uhum. Vocês não têm noção que nós, que trabalham com a internet, eu e os outros influenciadores, passamos diariamente com pessoas maldosas. Gente, elas mandam mensagem para ti no direct. Ok, a gente vai responder? Não. A gente olha lá, porque hoje em dia, né, a gente pode ver, mas eles nem sabem. Mas são pessoas mesmo ou são fakes? A maioria são fakes. A maioria. Atualmente eu estava sendo perseguido por um fake que a gente deixava de lado e a pessoa ia lá fazia outro e menina, era uma loucura. Bloqueava e fazia outro. E aí, tipo, paixão, não, mano? Também. Aí, tipo, eles mandam umas mensagens muito pesadas, entendeu? Pesada de verdade. Muito pesada. Então, teve uma vez que foi tantas que eu não tenho capacidade nem cabeça para isso aqui não, meu irmão. Para poder... Mas é só mexendo contigo, mexe com a tua família, mexe com o que mexe com o teu, não, tem uns mais teu ego. Tem uns mais ousados que mexem com tudo. Eles fodem o teu psicológico. Ai, meu Deus. Que coisa. Cara, tipo assim, eu tô falando de mim, de todos os influenciadores. Todos eles algum dia recebeu mensagem de pessoas maldosas, entendeu? Uhum. Algum dia eles já receberam mensagem de pessoa maldosa. E se ele não estiver recebendo neste exato momento? Mas o fato de tu já saber que é um hater, isso pra você é mesmo que nada, não? Isso que já não é. Bom, você tá. Aquela velha frase, né, que a pessoa fala, o que vem de baixo não me atinge. Quer dizer, se tu já sabe que isso é um desocupado falando uma besteira dessa, então por que se preocupar e tal? Só porque ele derruba o Instagram? Não, hoje em dia eu não me preocupo mais com esse tipo de gente, entendeu? Ah, tá. Hoje em dia eu não me preocupo mais. Mas depende também de como você está, entendeu? Como que está o teu psicológico hoje? Uhum. Como que está o teu dia a dia hoje? Às vezes o teu dia a dia está tão pesado, tu está numa luta tão grande, que até um gato pular em cima de aqui e derrubar o copo, tu desaba, entendeu? Uhum. Teve uma vez que eu sofri racismo, meu irmão. E, tipo, eu nem sou de me importar com isso. Lá e vou eu me importar. Eu lembro, nessa época, eu lembro que eu estava passando por algumas coisinhas, eu estava muito frágil, entendeu? Então, quando tu tá frágil, tu abre uma portazinha ali pro inimigo entrar, entendeu? Quando tu abre essa porta, ele entra com tudo. Então, nesse dia, eu me importei. Os amigos de verdade tu tem? Olha, hoje você anda cercado de amigos de verdade? Não, tipo assim, tem até a ver até com as bombas também, né? Com as bombas que eu já acendi o pavio aqui, acaba aí. Tipo assim, amigo, hoje eu não tenho muitas pessoas ao meu lado.
entendeu? Até porque eu não preciso. Então eu tenho pessoas contadas. Nos meus dedos, eu conto as pessoas que estão do meu lado porque eu quero que estejam do meu lado. Se algo me faz mal, eu não preciso manter perto de mim. Por que eu vou manter uma tocheira de espinho aqui se quando eu for me levantar alguma hora ou outra, eu vou me furar, entendeu? Então, hoje em dia, são pessoas contadas, entendeu? São pessoas contadas. Tem a bolsista que eu amo, que eu carrego ela para sempre na minha vida, entendeu? E o resto é minha família, entendeu? É minha família. Mas minha família, ela sempre vai estar comigo, entendeu? Minha família sempre vai estar no meu coração. Então, a gente está falando de amigos, entendeu? Então, Tu mora amigos, onde? Qual bairro tu mora? Nova Aldeota. Pode falar. Nova pode falar. Aldeota. Claro, pô. Não é porque, né? Os haters, ninguém sabe a qualidade dos pensamentos deles. Não, mas, gente, deixa. Agora vamos lá. Vamos acender aqui o pavio. Você chegou aqui dizendo que ia soltar muitas bombas. Inclusive, eu conversando contigo na prévia do programa, Jim, tu falou que quem ia chegar aqui era um outro Jim. Sim. Um Jim mais comportado, mais sério. Um Jim mais... não vou dizer que você é um alienígena, mas é um Jim mais humano, mais centrado. Eu quero que você me diga por que este Jim está aqui hoje para conversar comigo, e não aquele Jim que participou dos outros programas do Talk Show de Tapipoca. Primeiramente, eu vou logo iniciando pedindo desculpa a todos vocês que têm uma imagem de mim alegre, têm uma imagem de mim diferente. E eu sei que amanhã, na quarta-feira, ou então quando sair o vídeo, que o pessoal... Tem muita gente que vai esperar sair o vídeo, né? Vai ter muita gente falando, pra mim, no caso, porque não sei o quê, porque isso assim, papapá. Enfim, repete a pergunta pra mim. Agora nós começamos. Bom, vamos lá. Que bombas são essas que você trouxe para mim, que você me contar aqui hoje, que motivou esse Jim diferente a chegar aqui? Né? Um Jim que é diferente daquele Jim que estava nos primeiros episódios do Talk Show, né? Que era um Jim mais humorista. Não que você tenha deixado de ser, mas você falou que vinha um pouco mais sério, um pouco mais centrado e trazendo algumas bombas aqui para o pessoal ouvir. Que é isso? O que está acontecendo? Conta, Jim. Essas bombas, para mim, é algo muito sério, entendeu? Porque, assim, eu nunca teria coragem para trás mente de falar o que eu vou falar hoje. Até porque eu nunca teria essa cara. Juro, nunca teria. Até porque, por conta de ter a mãe que eu tive, por conta de... eu me denomino como príncipe da empatia, como que isso... Cara, posso começar do início? Vamos lá. A câmera 1 está contigo. Fala. Tem uma parte que se iniciou na pandemia, no início da pandemia, e tem outra parte que se iniciou para trás mente. Essa conversa, JB, eu te garanto que essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, ela foi escolhida por Deus. Porque o que eu vou falar aqui hoje não era para mim falar aqui, mas sim em uma igreja lá em Fortaleza. Tive várias oportunidades. Tipo um confessionário? Não. Eu tive várias oportunidades de ir, e Deus não permitiu que eu fosse. Então, se Deus não permitiu que eu fosse lá, porque não é para ser lá. Para trás mente, eu tive uma depressão. Aí é onde vai começar. Se vocês me verem chorar, não sou eu. Eu tive uma depressão horrível, passei 2 anos dentro de uma depressão. E dentro desses 2 anos aconteceram muita coisa. Eu vivi um inferno. Eu vivi um inferno, tipo, louco. Eu comecei a emagrecer. Houve um tempo da minha vida que eu comecei a ouvir vozes. Eu ouvia vozes, eu era perturbado por essas vozes. Tipo, o ruim é quando eu comecei a visualizar seres que não estavam ali, entendeu? E eu permanecia com aquela raiz daquela depressão. E na época, eu tinha 7 inimigos. Assim, eles eram meus inimigos, porque eu particularmente, mas pelo que estava acontecendo... Não lutava contra eles, né? Eu me defendia. Então, por conta
de muita luta, eu já estava cansado de lutar. Eu acho que uma hora dessa a minha irmã estiver assistindo, ela tá procurando onde é o estúdio para me mandar parar. E, tipo assim, aconteceram coisas sérias, casos de polícia mesmo na época. Então, o que mais me doía era a minha mãe olhar para mim e me perguntar o que eu tinha e eu sem saber dizer. Eu não sabia dar nome à dor que eu sentia, entendeu? Não sabia dar nome à dor que eu sentia. Então, eu comecei a querer parar aquela dor dentro de mim. Cara, eu não aguentava mais. Tinha vezes que eu queria sair, correr, gritar, explodir, entendeu? Eu queria me libertar daquilo. Era algo tão horrível. E a minha mãe, tipo, a minha mãe sempre temente a Deus. Teve uma vez que eu chorei tanto. Eu cheguei em casa, a minha mãe estava ajoelhada na cama dela e orando em voz alta. E eu ouvi a oração dela completa, ela pedindo a Deus pela minha vida e etc. E a raiz da depressão, eu permanecendo com aquela raiz ali. E aí foi quando piorou as coisas. Eu tentei me suicidar pela primeira vez. Tentei me matar pela primeira vez. Tipo, isso é muito irônico, cara. Uma pessoa que estava ali levando alegria para todo mundo. Tipo, eu nunca fui de jogar os meus problemas em cima de você ou em cima de qualquer pessoa. Se eu tô ali com aquele problema, sou eu. Você não tem nada a ver com aquilo. Eu vou continuar lhe fazendo sorrir. Jota, quantas vezes eu não sorri, fiz as pessoas sorrir, brinquei, mas por dentro eu estava destruído. Por dentro eu estava destruído. Quantas vezes eu não fiz as pessoas sorrirem, mas por dentro eu estava quebrado. Por dentro eu queria me libertar daquilo, entendeu? Era um sentimento tão doido dentro de mim que eu queria realmente me libertar daquilo e tentei suicídio pela segunda vez. Eu lembro que eu tomei um veneno e junto com esse veneno eu tomei 3 cartelas de um comprimido que eu não lembro mais o nome, que ele te faz dormir. Eu tomei 2 cartelas juntos com esse veneno. Eu lembro até hoje, o veneno era uma caixa, o veneno era rosa dentro. Eu passei 2 dias dormindo. 2 dias. Eu não morri, mas eu passei 2 dias dormindo, entendeu? E assim foi. Eu vivia um inferno. E eu tentava pedir socorro às pessoas, mas a maioria da minha família, eles não compreendiam o que eu estava falando, os sinais que eu mandava, entendeu? Por muitas vezes eu quis tirar a minha vida, mas não porque eu queria morrer. Eu não queria morrer. Eu queria acabar com aquele sentimento que estava ali. Era uma angústia, era um nó na garganta. Isso foi que ano, macho? Dessa época, desse negócio que aconteceu, foi de 2017 para 2018. Então foi antes das quedas, né? Tu disse que começou Sim, essa antes questão das quedas. Nessa época, eu estava iniciando no Facebook. E tinha um engajamento até bom no Facebook. Então hoje a gente tem um Jim recuperado. Sim, exatamente por conta de... na época, eu era católico, né? Sim, você teve uma fase da igreja, Sim, eu lembro. tive uma fase da igreja. Eu lembro que você entrou e você ficou bastante engajado, eu lembro disso. Lá no Cristo Redentor. E só que aí, tipo assim, cara, na Cristo Redentor, quando eu entrei na igreja, pensei que lá fosse, aqui é meu lugar. Mas foi o primeiro local onde me lançaram várias flechas, com toda sinceridade. Foi na Cristo Redentor, na igreja Cristo Redentor. Cara, aí no Violete, né? Só isso aumentava mais ainda o que eu sentia, entendeu? Cara, eu passei por tanta coisa que eu não consigo te descrever o que eu passei. Então, muitas coisas acontecendo, tudo aquilo. E eu lembro que eu olhei assim, eu parei. Eu dessa finura, te juro. Eu olhei, eu parei. Eu disse assim, cara, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Aí foi quando eu reneguei, na época eu reneguei Deus e todas as coisas que fosse voltada a Ele, entendeu? Exatamente porque eu não conseguia compreender o porquê que eu estava passando por aquilo, se Deus existia. E aí, tudo bem. Passou por um teste de fé, né?
E aí eu parei de acreditar em Deus, parei de acreditar em tudo que era de religião, porém eu respeitava. E tentaram me levar para o CAPS para poder passar por profissionais, né? Porque, cara, eu tava ouvindo vozes, meu irmão. Tipo, as vozes pediam pra ter noção, a primeira vez que eu vou falar isso, eu tava na praça, na Matriz, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na Praça da Matriz, sentado no banco, e chegou uma mulher com um bebê, na época, né? Então eu ouvi uma voz, a voz, é como se ela estivesse aqui, pedindo para mim enforcar a mulher e sentiu a dela faltar nas minhas mãos. Cara, isso é o demônio, meu irmão. Isso é o inimigo. E aí eu conseguia ser mais forte que aquilo e sair. Mas quanto mais eu tentava ser mais forte, mais o nó na minha garganta apertava. O meu coração é como se alguém estivesse fazendo isso aqui, entendeu? Não, essa situação, esse sentimento que uma pessoa com depressão sente, isso é muito comum, esse tipo de sintoma, sabe? Sim. Porque a angústia realmente leva a isso. Leva você desacreditada das coisas que você acredita, a não confiar mais naquilo que realmente deve, na fé. Isso, né? Exatamente. E só que, tipo assim, queriam me mandar para o CAPS para poder passar por profissionais. Acredita que o CAPS mandou eu voltar semana que vem. Vem aqui semana que vem. Então, foi aí que eu me desesperei mais. E aí... Uhum. Ai, meu Deus do céu. E aí, decidiram me mandar para Fortaleza. Uhum. Decidiram me mandar para Fortaleza, para casa de 2 tias minhas. Uhum. E eu não conhecia essas minhas tias, mas elas me conheciam, já tinham me visto quando criança, né? Quando eu era pequeno. E eu fui para Fortaleza com uma das minhas mães. Eu tenho 3 mães. Eu fui para Fortaleza e quando eu cheguei, foi lá que foi o fim e o começo de uma nova história. Quando eu cheguei em Fortaleza, Da ascensão de novo. quando eu cheguei em Fortaleza, sendo que eu nem acreditava mais em Deus, cheguei em Fortaleza, uma tia católica e outra evangélica. E eu não, tá de brincadeira comigo. Aí eu visitei a igreja das duas, Cara, eu te juro, perante a Deus do céu, quando eu entrei na casa da minha tia evangélica, é como se eu não tocasse no chão, entendeu? É como se eu realmente não tocasse, é como se eu tivesse leve como pena. Aquele ambiente era tão leve, JB, tão leve, que eu sentia uma paz tão grande, tão grande. Eu lembro que eu coloquei meus pés lá, e é como se todos os meus problemas tivessem acabado, entendeu? Era uma paz tão grande que eu sentia lá. E aí tudo bem, os dias foram passando, e como qualquer outro pecador, falho e cheio de defeitos, veio aquele sentimento de angústia sobre mim novamente. Uhum. E aí eu comecei a ficar opressivo novamente, porque eu imaginava, tá chegando o dia de eu ir embora para Itapipoca, e eu vou começar a ouvir todas aquelas vozes novamente, eu vou começar a ouvir tudo aquilo, tudo vai... então eu ficava apreensivo, entendeu? Eu lembro... Isso na ansiedade a gente chama de gatilho. Isso, gatilhos. É. Então eu lembro Você sabia que você voltaria para o mesmo ambiente de onde você estava sentindo tudo aquilo, né? Tentou fugir disso. Eu lembro que eu subi lá em cima. Porque a casa da minha tia tinha uma parte de cima, tinha uma varanda lá em cima. Uhum. Eu lembro que ali eu tinha decidido já. Ali eu não estava pensando na minha mãe. Eu não estava pensando na minha família. Eu pensava em me libertar. Eu pensava em me libertar de tudo aquilo. E eu ia pular. Eu ia pular dali. Porque não tinha mais espaço para mim aqui, entendeu? Tipo, não tinha por que continuar em um mundo onde não existe uma cura porque eu estou sentindo, entendeu? E aí eu lembro que eu coloquei minha perna para mim pular e eu só imaginava, eu vou ouvir aquelas vozes negativas de novo. E aí foi quando eu ouvi uma voz. Aí foi quando eu ouvi uma voz. A voz falou assim. Beba água. A voz falou assim: eu sou o Deus de muitos profetas. Em verdade eu te digo, eu sou o teu Deus também.
Filho meu, ele não chora, ele vence. E foi aí que eu comecei a compreender que aquela voz estava tentando se comunicar comigo como eu era, entendeu? Como eu falava. Eu também, a partir desse momento, tipo, todos os meus problemas foram embora. Todos os meus problemas foram embora. Foi quando eu fui começando a compreender que eu tinha me afastado de Deus, mas Deus não tinha se afastado de mim. Então eu lembro que eu sentia um peso tão grande nas minhas costas, tinha um peso tão grande mesmo, que é como se aquele peso tivesse saído. Quando eu ouvi a voz perfeita, eu sou Deus de muitos profetas, mas em verdade eu te digo, eu sou o teu Deus também. Filho meu, ele não chora, ele vence. Foi quando eu comecei a perceber que aquela voz estava se comunicando comigo do modo que eu falava, do meu modo de ser, entendeu? E eu lembro que eu desisti ali, porque eu não queria mais tirar minha vida, porque não existia mais dor. A partir dessa voz, não existiu mais tristeza. Eu queria sorrir, eu queria cantar, eu queria pular. E eu lembro que eu sentia uma presença tão grande. Eu sentia uma presença tão grande. E a minha mãe, ela era muito devota de Nossa Senhora. E eu lembro que eu falava assim. Também sou. Eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, será que é Nossa Senhora? Porque minha mãe orava muito, entendeu? Uhum. E foi quando eu sentei na cama, eu sentei na cama e a presença continua ali. Sabe, é como se eu tivesse com os olhos fechados, eu sei que tu tá aí, entendeu? Era isso. Tipo, eu não estava vendo, mas eu sabia que tinha algo ali, alguém ali, e era uma presença boa, era uma presença de paz que me transmitia paz. E eu fui conversando com essa presença. A gente conversava como eu e você estamos conversando aqui. E eu obtia a resposta, entendeu? E aí foi quando eu comecei a me familiarizar com aquela presença. E eu lembro que eu fechei os meus olhos. E eu comecei a visualizar aquela presença ali. Eu lembro que era como se fosse a figura de um homem, mas é como se daqui para cá fosse isso aqui. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu conseguia ver tipo, muita luz. Era uma luz que como se ardesse os meus olhos. Eu lembro que a gente continuou conversando, e daí então a gente não parou mais. E eu lembro que eu fui pedindo sabedoria. Jota, eu te juro, quando eu desci as escadas lá da casa da minha tia para baixo, todo mundo que estava lá embaixo notou a diferença. Notou a diferença em mim. A minha prima olhou, ela disse assim, é o Jim? Porque eu estava diferente. A minha feição estava diferente. Tava sugado, eu era né? uma nova pessoa, entendeu? É como se eu tivesse sido batizado espiritualmente, sendo que muitas pessoas falavam, o Jim vai para o inferno, o Jim não é merecedor disso, o Jim não é merecedor daquilo. Aí eu cheguei até a imaginar, por quê? Por que Deus não foi falar com o padre, com o pastor? Porque ele veio falar comigo, entendeu? Mas ao longo do tempo foi que eu fui compreendendo. Para mim ser hoje o Jim que ajuda as pessoas espiritualmente, cara, eu tive que morrer. E tive que ser ressuscitado pelo meu pai. Porque muitos chamam ele de Deus, muitos chamam ele de Xalá, muitos chamam ele de vários e vários nomes, como tem várias e várias religiões e denominações. Mas eu chamo de meu pai, entendeu? Isso realmente é uma história bem comum de se ouvir. Para tu ter noção, quando eu voltei para Itapipoca, a gente continuava conversando. Como hoje, ainda hoje, a gente continua conversando, entendeu? Uhum. Cara, a gente conversa. As pessoas passam assim, não, a gente tá ficando louco, a gente tá conversando só. Mas eu não tô conversando só. Para tu ter uma noção, ele fez uma obra, um milagre na minha vida, numa empresa aqui de Itapipoca, da terra. Cara, eu passei, depois disso tudo, eu voltei, me revigorei, era uma nova pessoa, e sou uma nova pessoa, e veio a pandemia, quando a pandemia veio, sabe que ninguém podia trabalhar, foi complicado mesmo. A maioria das pessoas da arte ficaram à deriva, não ficavam tanto por conta dos projetos, nem todo mundo recebia o projeto. Uhum. E eu Os benefícios, né? comecei a ir para Fortaleza, para tentar trabalho em Fortaleza, entendeu?
E aí teve um presente momento da vida em Fortaleza que não dava mais para mim, porque eu só recebia não. Mas ele pedia para mim ir. E eu ia, porque jamais eu vou desobedecer o meu pai, entendeu? E aí, tudo bem. A última vez que eu vim de Fortaleza, eu olhei, o da terra estava sendo feito. Estava sendo feito, né? Já tinha sido feito, na verdade, estava funcionando, estavam terminando, etc. Cara, eu olhei e falei assim, pai, não dá mais para me voltar para... Isso eu conversando com ele, né? Conversando com ele. Pai, não dá mais para mim voltar para Fortaleza. Eu converso com ele como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Olha aqui, ó. Um negócio aqui sendo construído aqui. Pertinho de casa, na cidade. Me coloca aqui dentro. Falo basicamente desse jeito. Todo mundo tem um modo de falar com Deus. E aí, quando isso era de tarde, quando foi 6 horas da noite, ele me deu uma resposta positiva, entendeu? Isso era um sábado. Isso era um sábado. E aí, tudo bem. Quando foi no domingo, eu passei em frente da terra com meu primo. E aí eu olhei pro meu primo e disse assim, Deus disse que vai me colocar aqui dentro. Aí ele só sorriu, né? De boa. Aí passou o domingo, passou a segunda. Terça-feira, lembro como se fosse hoje, terça-feira. Mas tu tinha mandado algum currículo? Tinha tentado alguma coisa? Esse é o problema, não mandei currículo. Uhum. Aí, terça-feira, 3:00 da tarde, o meu telefone toca. Alô? Oi, aqui é do RH da Terra. Você poderia comparecer aqui no da Terra às 4:00 da tarde? Aí eu, sim. Eu falei sim, até porque eu já tinha pedido a ele. Já estava chegando. Já. Quando eu cheguei lá, eles vinham dando currículo de todo mundo. Aí eu imaginei, mas eu não coloquei currículo. Me entregaram meu currículo. Tinha tudo meu, menos o meu endereço. Não era o meu endereço, mas o resto era tudo meu. Na época, eu usava meu CPF no currículo. O meu CPF estava lá. Mas não era o meu endereço, mas o meu CPF estava lá. Amiga, eu não sei como meu currículo foi para lá, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus, ele é o Deus do impossível. Entendeu? Eu não preciso perguntar como que meu currículo foi para lá. Eu não preciso perguntar. Até porque ele já tinha dito para mim que ia me colocar lá. E eu fui. Passei um tempinho trabalhando lá. Entendeu? Isso foi em que ano? 2020? 2020. Deixa eu Antes, ver aqui, antes do lockdown. Não, 2021. Em 2021 tudo parou. Então foi em 2022, por aí. Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Foi assim que ele foi construído, amigo. Foi verdade. Qual foi o ano que ele foi construído? Foi depois da pandemia mesmo. Então, pronto, foi assim. Pra ter uma noção, quando eu entrei lá, já estava funcionando, porém eles nem tinham terminado ainda, estavam terminando. Entendeu? Jim, é uma história incomum, né, na verdade, assim. E é uma história difícil de se ouvir, porque geralmente as pessoas não se abrem a ponto de revelar os sentimentos que passam. Assim, porque realmente a depressão ela traz pensamentos e ações e atitudes que são bastante questionáveis na sociedade mesmo, né? Mas isso é uma patologia, né? Só que isso não é compartilhado, né? Isso não é colocado assim na mesa do jantar, né? Eu queria te perguntar por que agora você resolveu desabafar essa história para Itapipoca. Porque assim, essa história, essa não é nem a bomba que a gente ia soltar, essa história eu estava esperando contar na igreja da minha tia, entendeu? Como eu falei no começo, contar na igreja da minha tia, porque, querendo ou não, eles têm uma parcela no salvamento da minha vida, entendeu? Sim. Porque eu acredito que eu ir para lá foi coisa de Deus. Porque, como eu falei, eu tinha me afastado de Deus. Foi lá que teve um contato espiritual, Isso, foi lá que eu tive. Cara, a casa da minha tia, tu não tem noção. Tu fica tão leve. E teve uma pessoa que teve uma pontinha nisso também, que eu acho até que você conhece, que ela salvou a minha vida. A Priscila Alcântara, que hoje em dia não é mais a Alcântara, é só a Priscila. Ela também teve uma parcela na minha mudança, em eu me reencontrar com Deus, entendeu? Hoje você está na igreja? Amigo, depois que eu tive meu encontro com Deus, depois que eu
conheci quem era Deus, amigo, eu quero fugir de religião. Eu quero fugir de templos hipócritas que, ao invés de pregar o amor, prega o ódio, entendeu? Não são todos, não são todos os templos, entendeu? Mas tem templos que, ao invés de pregar o amor, eles pregam o ódio. Jim Chester, eu prefiro ter o meu encontro com Deus em qualquer outro lugar. Mas se eu chegar dentro de um templo, o templo somos nós, nosso corpo é morada do Espírito Santo, entendeu? É uma Mas igreja eu estou me mesmo, né? referindo É uma igreja mesmo. ao templo que eu estou me referindo são as igrejas, entendeu? Não são todas as igrejas que Deus está lá, entendeu? Não são todas as igrejas que Deus está lá. Cara, para ter noção, tem igrejas em Itapipoca que elas pregam um ódio ali à torta e à direita. E eles usam a Bíblia para isso, entendeu? Como se fosse um pedaço daquela música. Eles julgam você por aquilo que vê em mim, por aquilo que sai de mim. Sendo assim, eu preciso morrer para que você viva a sua vida em mim. Às vezes a gente julga Deus pelas suas atitudes, pelas minhas atitudes, entendeu? Se o Dinho age assim, Deus também é assim. Por quê? Porque ele é crente, porque ele é católico, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e etc. Às vezes eu julgo Deus por causa de uma pessoa. Tá vendo que eu não vai acreditar nesse Deus desse homem, etc. Papapá. Então, às vezes a gente acaba julgando e fechando a porta para Deus por conta de nós mesmos, entendeu? Eu sempre gosto de me colocar na terceira pessoa. Sempre gosto de falar na terceira pessoa. Entendi. Porque nós somos os culpados, entendeu? Nós somos os culpados. Eu estou falando em geral, estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de todas as pessoas. E quando foi nesse caminho todo de sua recuperação, do seu retorno e o seu encontro espiritual que chegou Itapoca Ordinária? Eu me lembro que Itapoca Ordinária existia, aí deu uma sumida, depois voltou contigo. Né? Voltou contigo. Aí eu digo, olha ali, cara, o Jim Chester. Só que assim, eu tô sabendo o que aconteceu contigo agora, né? Que até então você deu uma sumida. Na época da pandemia, você sumiu, todo mundo sumiu, na verdade, né? Isso, exatamente. Quando tu reapareceu, quando eu vi, tu já reapareceu no Itapipoca Ordinária, né? Que é esse perfil que eu posso estar errado, mas eu vou dizer o que eu penso. Que é um perfil de humor, né? Não é jornalístico, não. Vocês pegam situações e vocês mostram de uma forma que é na cara de vocês, né? Quando foi que o Itapoca apareceu? Como foi que isso aconteceu? É o teu produtor hoje, né? Então, assim, eu estou sabendo já. É o teu produtor hoje. Mas como foi que deu esse encontro, o início da construção desse projeto? Como é que está hoje aí o Itapoca Ordinária? De início de tudo, Itapoca Ordinária. Hoje em dia existem outras páginas que são maiores. Mas de início de tudo, naquela época, Itapoca Ordinária era a maior página da cidade. E tudo se iniciou quando eu fui fazer uma reportagem lá no Mercado Central de Itapipoca. Uma reportagem para o meu perfil. Com a Adriele. Sabe quem é? Sim. Pronto, é aquela lá do meme? Sim. Pronto. Eu levei a Adriele para o Mercado Central para ver se o pessoal lembrava dela. Eu sabia quem era ela, né? Todo mundo sabe quem é a Adriele, né? Mas queria saber, porque 10 mil anos depois, quem é essa menina aqui? E aí eu fiz. Então, quando eu fiz, que eu lancei, foram lançadas de duas partes. Quando a produção do canal, porque é grande, tem todo um negócio lá dentro. Quando a produção do canal, da página eles viram, né? Que deu um engajamentozinho até bom na época. Eles viram o meu desempenho como repórter e como humorista, porque sempre eu estava tentando colocar humor. Eu sempre tento colocar humor em tudo, basicamente tudo. E aí, através desse vídeo que eu fiz, eles entraram em contato comigo. Marcaram uma reunião, bora. Ganha um salário, né? Um contrato, uma carteira assinada, né? Eu acho que isso não pode falar, não. Bom, tem que ter uma vantagem, pô. Tem que ter uma vantagem. Não vamos deixar se enganar, não. Tem que ter vantagem. Tem vantagens. Tem que ter vantagem, com certeza. Mas eu quero ter seguidor, quero aumentar meu perfil, quero aumentar meus views. Isso tem que ter. Isso tem que ter. Tem. É o nosso trabalho hoje em dia. Há um negócio.
O nosso trabalho hoje em dia são os conteúdos. É o que a gente entrega. Como eu falei no começo, todo santo dia eu estou aberto a novas experiências. Amigo, eu não sei de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque todo dia tem inovação no mundo. Todo dia tem coisa nova. Eu não sei de absolutamente nada, entendeu? Eu não sabia nem que aquilo dali era uma pupila. Eu estou aprendendo agora, entendeu? Aprendi com o professor JB. É aqui que eu gravo minhas aulas, comentários de questões, então é aí. Sim, Esse então lugarzinho aí. isso significa que a gente nunca sabe de nada. Quem olhar pra gente e dizer assim, eu sei de tudo, eu sei de tal coisa, tá mentindo, amiga, a gente nunca sabe de nada. É verdade. A gente nunca sabe completamente 100% de nada. A gente sempre tem que estar aberto a novas experiências, a novos aprendizados. Eu particularmente estou aberto a novos aprendizados todo santo dia. Não sei o quê. Tipo, se alguém chegar para mim e dizer assim, eu sei que tu tá na internet desde 2019, mas vem aqui que eu vou te ensinar tal. Vamos, me ensine, pelo amor de Deus. Me ensine que eu quero aprender. É para minha evolução, me ensine. Eu sou aberto a tudo, amigo. Massa. Basicamente tudo. Porque não adianta você dizer que sabe de tudo e tu se jogar em algo novo e não saber. Tá, e esse teu contrato com a Itapoca Ordinária é exclusividade, tem período, ou se amanhã tu acordar de ovo virado, não quero mais não. Como é que isso pode? Como é que é isso aí? Não, até porque, tipo assim, Itapoca Ordinária já se tornou parte de mim, entendeu? Ela se tornou parte de mim. Itapoca Ordinária foi uma luz na minha vida. Então, a Itapoca Ordinária é você também? Você é Itapoca Ordinária? Eu me sinto sendo como Itapoca Ordinária, porque o Itapoca Ordinária ele faz parte de mim, entendeu? Eu sou muito grato ao perfil Itapoca Ordinária. Eu sou muito grato às pessoas que compõem a página. Eu sou muito grato a todos daquele setor. Todos, basicamente todos. Porque, como eu já falei, eu sou muito grato à vida do meu produtor, eu sou muito grato à vida da minha empresária, eu sou muito grato em todo canto que eles estão. Mas a minha vida, ela completamente começou a mudar exatamente quando 2, 3 cabeças começaram a pensar juntos. Eu só pergunto que eu não sei, né? Eu estou curioso, desse que é uma conversa. Eu estou perguntando como é que é essa relação tua com eles aí. Mas eu estou entendendo, então, que... É de gratidão. Você, na verdade, não é um empregado deles, você é um parceiro deles, assim sim, mesmo. Sim. Né? Tá de lado, não empurrando, né? Muito bem, legal, bacana. E Jim, vem novidade por aí, 2026 está vindo aí, você é um novo Jim, você é um Jim que tem conteúdo próprio, e você é um Jim que está no Itapoca Ordinária, que são 2 conteúdos diferentes que você produz, né? Sim, né? sim. Você tem os seus stories, tem as suas coisas, e tem o Itapipoca também nos eventos. O que vem de novidade por aí para o Jim e para o Itapoca? Amigo, a gente vai lançar um novo programa. A gente vai lançar um novo quadro, né? A gente vai lançar um novo quadro dentro do Itapoca Ordinária. Que esse quadro é um tipo de podcast totalmente diferente. Tipo, a gente vai até o entrevistado. Mas, vamos gravar na casa dele? Vamos gravar... Não. A gente vai gravar nos locais mais inusitados que tiver, entendeu? Exatamente para que possa chamar a atenção das pessoas, porque a gente está tentando utilizar dessa prática para poder trazer mais atenção e dar uma valorizada nos artistas que nós temos dentro da nossa cidade, Sim. entendeu? Porque muitas vezes artistas de fora são mais valorizados aqui dentro da nossa cidade do que os nossos próprios, entendeu? Cara, tipo assim, particularmente, de todo coração. É uma tendência, né? Na verdade. De todo coração. Eu sou muito teu fã. Eu sou muito admirado do cara que tu é. Muito obrigado. Pra ter noção, eu fiz campanha quando tu ficou doente na pandemia. Eu fiquei. Eu fiz campanha de oração, entendeu? Muito obrigado. Porque eu prezo pela sua vida. Muito obrigado. Porque para mim a sua vida é importante. Então, mas para outras pessoas, tem pessoas que já não são muito ligadas no teu trabalho. E são dessas pessoas que eu estou falando, entendeu? Então são essas pessoas. Se eu tenho o poder de mudar o pensamento dessas pessoas, eu vou utilizar desse poder, entendeu? Sim. Se o poder é chamar a atenção delas de um jeito, eu vou chamar, porque elas precisam ver que os artistas da nossa cidade, eles são talentosos. E são, entendeu? A gente é talentoso.
Nós somos talentosos. Cada um de nós tem um talento completamente diferente um do outro, mas são únicos, nós somos únicos, entendeu? Não tem por que nós sermos iguais. Nós somos únicos porque cada um de nós carrega um ser diferente. Se tu pudesse escrever o próximo capítulo, o próximo grande capítulo da tua vida, 2026 para frente, como é que seria o título deste episódio? Amigo, eu nem ouso a pensar sobre isso, porque hoje em dia, para mim, não sou eu que movo a minha vida, mas sim o meu pai, entendeu? Então, tudo na minha vida atualmente é tudo decidido por ele. É tudo completamente decidido por ele. Se ele chegar para mim e dizer assim, a partir de hoje, você não vai mais morar em Itapipoca, você vai morar em tal cidade. Eu vou, amigo, eu vou porque eu sei que tem algo para mim lá, entendeu? Então, se tem algo para mim lá, não importa o período que eu esteja lá, eu vou, cumpro o que eu tenho que cumprir e volto. Então, a minha resposta é, eu não consigo te responder essa pergunta, porque não sou eu que mando na minha vida atualmente. Mas nem aonde você gostaria de estar? Gostaria de estar sim, amanhã, por exemplo. Amigo, tem tanta coisa que eu gostaria. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa que eu gostaria, mas... Tem mais seguidor, tem mais views, com certeza. Tá famoso. Com certeza. Peço fazer amigos. Peço isso a ele todo dia. Peço isso a ele todo dia. Mas tem tanta coisa que eu gostaria. Eu gostaria de viajar para vários países. Viajar. Amigo, eu gostaria de crescer mais e mais e mais, não só dentro da minha cidade, mas fora da cidade, entendeu? Eu gostaria de ser conhecido mundialmente. Então, são muitas coisas que eu gostaria. Mas são coisas que eu tenho que esperar, entendeu? Eu não posso atropelar as coisas. Na minha concepção, no meu pensamento. Tem muita gente que acha que eu penso errado, entendeu? Tem muita gente que acha que eu penso errado. Porém, esse é o meu modo de pensar e as pessoas têm os pensamentos delas. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi, Jim, trabalhando no meio virtual. Eu vou lhe dizer, foi que eu aprendi. Essa sede sanguinária por seguidores e por view, isso faz um mal danado pra gente, cara. Sim, faz. Essa busca, agora eu entendo o que quer dizer, não estou dizendo que isso não seja um objetivo bom, não estou dizendo que isso não seja uma coisa legal, uma consequência, é uma consequência do nosso trabalho. O problema é, se a gente viver em prol disso, a gente adoece, cara. Então, o que foi que eu aprendi nesse meio virtual? Que esse estúdio que você está vendo aqui, que você viu crescer, você foi nos pequenos, está no maior agora, isso tudo é porque eu gosto de fazer isso. Isso é porque eu amo fazer isso. Isso é porque minha Nossa Senhora permite que eu faça isso. Porque Deus permite. É porque me faz bem. De alguma forma ajuda a minha família, ajuda você a conversar, a você a desabafar, ajuda outras pessoas a mostrar um trabalho, a mostrar uma música. Porque se eu for ficar pensando em view, em seguidor, eu piro. Sim, isso é verdade. Então faz o teu trabalho, Jim. Faz o teu trabalho não colocando a tua alegria, a tua felicidade, o teu sentimento de sucesso na vida em view e seguidor. Não é por aí. Não é por aí. Agora, é uma consequência importante do trabalho da gente e virá, se Deus quiser. Muitos views, virá, se Deus quiser. Mas se você tiver aquela tua produção e você for uma pessoa disciplinada, está sempre produzindo aquele conteúdo, dentro daquela tua linha, e você está amando fazer isso, e se sente bem fazendo isso, e você tem 5 pessoas, 50, 100, 500, 1000, 3.000, que constantemente estão ali, sempre marcando aquela presença, são 50, 100, 500, 3.000 pessoas que gostam de você. Sim. Então, aquela sede, eu preciso de 20.000, 25.000, 30.000, é porque fulano tem 50.000 views. Se você tem 3.000,
você tem gente pra caramba ali olhando. Continua. Se tu tiver 500 Se tiver 500, pessoas, é muita são gente. muitas, entendeu? Continua. Sim, Né? eu aprendi isso depois que eu inovei o ciclo das pessoas ao meu lado. Tipo assim, amigo, o meu foco, eu sempre sou a pessoa de ajudar ao próximo, entendeu? Eu não preciso que Deus não me dê nada em troca. Até porque eu ajudo as pessoas não porque eu quero algo em troca, mas sim porque elas estão necessitando e eu estou ali disponível para ajudar e eu tenho o coração mole demais. O primeiro perfil que caiu, cara, ele era muito engajado, para ter noção. Eu e Wanda Magalhães, a gente conseguiu salvar uma família, entendeu? Que era a família do Pé de Cajueiro. Não sei se tu lembra dessa história. Acho que lembro, há muitos anos. Pronto. A gente utilizou o meu perfil e o perfil da Wanda, né? Eu e a Wanda, a gente foi lá. A gente fez um vídeo muito bem feito, por sinal. E eles estavam morando num pé de cajueiro, com uma lona. Tinha uma lona e as coisas deles estavam todas debaixo. E o filho do casal, que hoje em dia é meu amigo, que é o Vitório, o filho do casal que hoje em dia é meu amigo, ele me procurou na época, que ele me seguia, né, era meu seguidor. Ele me procurou na época. E é tão engraçada essa história. Eu ajudei eles e etc e tal. A gente foi, eu e a Wanda, a gente chegou lá, viu a situação de perto. A gente gravou, falou beijo, com os Wanda. seguidores. Ô, saudade que essa mulher, tão legal ela. Aí a gente foi lá, gravou, falou com os seguidores. A gente conseguiu chegar em um auge muito bom de encontrar pessoas para ajudar, entendeu? A gente estava utilizando da nossa influência para ajudar alguém. Então, eu comecei a me aperrear por conta que estava chegando as chuvas. Eu sabia que uma hora ou outra ia chover, ia chegar a chuva, então eu imaginava assim, meu Deus, o que essa família vai fazer se chover? E era uma família completa, com filhos pequenos, maiores assim. Então, eu imaginei, Wanda, vamos para cima. Vamos pra cima. E eu e a Wanda, cara, eu sou muito grata à Wanda. Exata. A Wanda tá no meio das bombas aí que o sol tá. Tá, pois vamos contar que o tempo tá acabando. Aí, tipo assim, a gente conseguiu ajudar, apareceu várias pessoas para poder ajudar. E essas pessoas ajudaram, graças a Deus, enviadas por Deus. E conseguiram fazer a casa, eu acho que em 5 meses por aí. Coisa boa. Dentro de 5 meses conseguiram fazer a casa. Tá, beleza. Mas vamos pras bombas. Vamos pras bombas, conta que o tempo tá se acabando já. Vamos pras bombas. Vamos pras bombas. Câmera 1. Deixa eu me livrar deste ciclo de uma vez. Ai, corta. Cara, tudo começou na pandemia. Para resumir tudo, a minha mãe que era a rainha Nadina, né? Ela pegou Covid. E eu lembro que eu levei... Tipo, ela tava muito debilitada, amigo. Muito debilitada. Eu lembro que teve uma vez que ela tava mais debilitada ainda, entendeu? Cara, eu lembro que ela levantava a mão e ela não conseguia. Ela procurava ar para respirar. E eu sabia de todos os sintomas do Covid, etc e tal. Então, quando eu vi aquela situação, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa pela minha mãe. Eu te juro, em um ato de desespero, eu liguei para quem? Wanda Magalhães. Cara, eu liguei para a Wanda, eu disse assim, Wanda, eu preciso do teu carro agora. Cara, ela nem perguntou assim, para quê? Onde é que tu tá, Jim? Eu vou mandar o carro agora. E aí, depois foi que ela ficou sabendo que era para levar a mãe para a UPA. E eu, naquele ato de desespero, eu coloquei a mãe no carro e a gente foi para a UPA. Quando a gente chegou na UPA, começou toda uma luta ali, porque na minha cabeça eu não queria que fosse Covid, eu não queria que fosse isso, etc. E a gente ficou na ala covidiana. Cara, e a minha mãe era tudo para mim. Tipo, era o meu chão, o meu solo, o meu respirar, tudo. Basicamente tudo. E aí eu lembro que a gente lá na UPA, começou a acontecer várias coisas. Ela não queria usar a bala de oxigênio e ela estava respirando só por essa bala de oxigênio. Amigo, eu lembro que a bala de oxigênio da minha mãe estava acabando. E não tinha oxigênio dentro da UPA. E aí... Teve essa época mesmo.
eu perguntei desesperado, a mulher disse que estava vindo, que já estava a caminho, né? Tá. E eu lembro que o oxigênio dela acabando e esse caminhão a caminho. Eu lembro que assim que o caminhão entrou na UPA, o oxigênio dela acabou. Amigo, eu saí correndo desesperado pro caminhão. Eu lembro que eu peguei a bala de oxigênio. Se tu me perguntar qual é o peso, eu não sei, porque eu não lembro. Eu peguei a bala de oxigênio, eu corri, eu mesmo fiz a troca. E eu com o coração desesperado. Cara, a todo momento, quando ela estava dormindo assim, eu olhava para ela para ver se ela estava respirando. E eu sentia um choque muito grande. E aí eu lembro que eu tinha que levar ela no banheiro e ela não queria com bala de oxigênio. E com aquela teimosia toda, eu acabei tirando a bala de oxigênio dela para levar ela sem. Era como daqui a ali. Amiga, eu lembro que só deu tempo de chegar lá. Ela caiu sem ar. Amiga, eu lembro que passou um médico do meu lado e ela caída ali, agoniando. E eu peguei na bata do médico. O médico olhou para mim, ele olhou assim, só levantou a cabeça e passou. Eu mesmo peguei ela no braço e levei para a cama e coloquei o oxigênio de novo. E nesse mesmo dia veio o diagnóstico de Covid. Foi aí que começou a nossa luta. No meio disso tudo, a gente passou muito tempo lutando. Vou resumir tudo por conta do tempo. A gente passou muito tempo lutando. Em nenhum momento eu perdi a minha fé, juro. Em nenhum momento eu perdi a minha fé. Porém, eu tinha familiares que estavam com a fé abalada. E, amigo, a gente lutou tanto em oração, fisicamente. Eu lembro que quando a mãe estava no São Camilo, eu lembro que eu fui lá com meu amigo Mais Jackson, que a gente tocava lá fora, a gente orava pelas pessoas que estavam lá. E eu lembro que eu gritei, mãe, eu te amo, resiste. E, tipo, eu não estava acreditando, porque aquela mulher era a minha vida, cara. A minha vida, lá no hospital de campanha, quando eu entrei lá, eu disse para o médico, cara, eu não deixo a minha mãe morrer. Ela é o meu respirar. E aí eu lembro que no dia 15 de setembro, veio a notícia que a mãe tinha falecido. E eu fiquei louco, fiquei desesperado. Cara, eu fui lá no hospital, eu quebrei tudo. Eu estava inconformado com tudo aquilo. E foi quando começou a acontecer tudo na minha vida. E aí eu lembro que eu tive que fazer... Foi 2020? Sim, 2020. Dia 15 de setembro. Foi a época realmente que foi mais... Eu perdi muitos familiares, entendeu? E aí eu lembro que eu tive que fazer o reconhecimento do corpo. Eu levei um choque tão grande, assim, um choque térmico, que eu não consigo explicar. Eu já tive que sair desse reconhecimento desse corpo para poder levar ela para enterrar. E aí eu lembro que depois disso, alguns dias depois, foi aonde tudo começou. Aconteceu umas coisas, a minha família recebeu um golpe. E se por um acaso vocês estiverem assistindo isso, tirem satisfações comigo, tá? Minha família recebeu um golpe e a gente perdeu tudo. E o meu tio, digamos que meu tio sabia do ocorrido, etc e tal. E digamos que ele tinha uma parcela de culpa nisso, dessa perda, desse golpe, etc e tal, porque ele assinou algo que não deveria assinar e etc. E, cara, eu lembro que me avisaram e eu fui. Aí eu lembro que eu coloquei na justiça, né? Tinha um advogado da mãe na época, etc. Uhum. E me avisaram para mim não continuar com o processo na justiça, por isso, por aquilo, etc. Enfim. E aí isso era um dia de sexta-feira. Não, era um dia de sexta-feira. E quando foi no sábado eu subi a serra. E aí me avisaram umas coisas, enfim. E no domingo, aí eu ia trazer o meu tio pai da Poca. Para ele desfazer a besteira que ele fez. Isso eu ia fazer na segunda-feira. 12 horas do dia do domingo, me ligaram dizendo que o meu tio foi encontrado morto. E até hoje, eu particularmente, eu fico sem entender. Eu fico sem entender por que o GBTube já estava lá. Eu fico sem entender por que a polícia já estava lá. Eu fico sem entender por que as rádios já estavam avisadas que já tinha um corpo, sem mesmo antes ter um corpo, entendeu? E na época eu cheguei a ligar para o Gustavo.
cheguei a ligar pro Gustavo. Eu não me identifiquei como sobrinho, né? Eu não me identifiquei como sobrinho. Oi, amigo, tudo bem? É sobre esse caso aí que aconteceu aí, etc e tal. Que ele foi encontrado misteriosamente morto, afogado. Uma pessoa que nasceu na serra, caçador, nadador e etc e pá. Aí ele, assim, assado, tal, começou a explicar. Mas quem foi que avisou? Aí ele disse que foi um amigo dele policial, e não sei o quê, e do nada já tinha outras conversas, e eu, amigo, eu tô curioso para saber, entendeu? Tô curioso para saber. E aí ele soube explicar muito bem. Aí eu sei que ele mesmo desligou o telefone na minha cara. Amigo, tu desligou na minha cara. E aí, minutos depois, ele me ligou. Já tinha 3 ligações perdidas desse homem. Aí eu atendi, ele, Jim, eu não sabia que era teu tio, assim, assado, tal. Eu, pois é, amigo, é meu tio. Eu só queria entender o porquê que as rádios já sabiam que tinha um corpo sem nem mesmo ter um corpo. Tinha uma famosa gravação, uma famosa gravação que foi perdida, de uns moradores do local, entendeu? Tinha uma gravação do momento lá que foi encontrado, eu acho, que tinha uma gravação no telefone, que esse telefone acabou caindo, coisa a tela, e não ajeitaram a tela, acabaram perdendo essa gravação. Mas, com sinceridade, eu queria ver essa gravação, pelo menos para ver, tipo, o ocorrido do dia. Mas a gravação do corpo, entendeu? Jim, eu tenho aqui um timer, tá me preocupando aqui, o programa termina, certo? Eu queria passar pro final do programa, que é um quiz que eu fiz pra ti. Aquele quiz é aquela brincadeirinha de pergunta-resposta rápida. Sim, certo? sim. Que é pra gente encerrar conhecendo mais o Jim, né? Pronto. Né? Histórias pesadíssimas, né? De se lembrar, né? Mas eu espero que você tenha se sentido melhor por conversar, até porque você falou que era o primeiro programa que você estaria revelando certas coisas, né? Até porque eu nunca tive... Pois é, eu fico muito gentil você compartilhar isso exatamente na nossa audiência, não só na web rádio, como também no Spotify e no YouTube, que vai esse episódio para lá depois, né? Só algumas perguntas, eu te pergunto, e você escolhe, né? Tipo aquela coisa de quiz. Você tem um humor matinal ou você tem um humor mais de noite? Como? O seu humor é mais de manhã ou à noite? Amigo, eu já me acordo achando graça. Eu já me acordo achando graça. Se tu tivesse um superpoder, qual seria? Se eu tivesse um superpoder, qual seria? Ou qual gostaria de ter? Cura. Cura instantânea. Você gosta de série? Sim. Qual que você maratonaria de novo sem pensar 2 vezes? O amigo, agora o povo gospel vai cair em cima de mim. Amigo de Deus, agora, pelo amor de Deus, é uma série aí. Esqueceu? Não, eu lembro do nome, mas é pesado. Então passa. Pior perrengue que tu já passou ao vivo em gravação? Pior perrengue que eu já passei ao vivo em gravação. Pode ser fazendo história, pode fazer no Itapoca ordinário. Perrengue assim. que eu já passei em gravação. Eu errei o texto ao vivo. Estava ao vivo. Eu errei o texto completo, eu fui tentar consertar, eu não consegui consertar. E estava ao vivo. Gravando aonde, homem? Lá no centro, na Itajonina. Ao vivo. Ao vivo. Meu Deus. Ao vivo. Ao vivo não tem jeito mesmo, não. Ao vivo tem mesmo jeito. E eu fico mal quando eu erro. Eu não me aceito. Foi no ordinário? Foi. Qual música que tu escuta que salva teu dia ruim? Qual música eu escuto que salva meu dia ruim? Empatia. Empatia, da Priscila. Tu prefere cair 3 vezes no Instagram ou ganhar 3 novos fãs por dia? Como? Tu prefere cair 3 vezes no Instagram de novo ou ganhar novos fãs por dia? Eu prefiro ganhar novos fãs por dia, por gentileza, porque já caiu demais. Essa aqui é mais, vai precisar de um pouquinho mais de tempo para tu pensar. Um bordão que te define. Um bordão que me define. Pode falar, será? Pode. Vai. E aí, cretino, como é que tu tá? Tudo bem? Muito bem. É assim que você trata assim as pessoas quando tá Sim, ao vivo, né? Na verdade, tipo, as pessoas que são mais íntimas de mim, as que eu mantenho hoje em dia,
Se tu me ouvir te chamar de cretino, pode crer que eu te amo. Tranquilo, não tem sem problemas. Algo que o público nunca imagina sobre você. Algo que o público nunca imagina sobre mim. No meio da pandemia aconteceu uma cena inusitada. Vou falar rápido para poder. Todo mundo ficou sem trabalho, todo mundo ficou sem isso, todo mundo ficou sem aquilo, eu já tinha perdido tudo e etc e tal. E eu lembro que todo mundo da arte estava meio que de escanteio. E eu passei por situações muito loucas e etc e tal. E a minha irmã estava morando comigo na época. Cara, teve uma vez que eu olhei pro meu armário e não tinha nada. Nada. E eu tenho vergonha de falar isso. O príncipe da empatia. O filho da Nadina falando isso, falando um negócio desse. Amigo, eu lembro que eu passei um negócio muito louco na pandemia. Eu abri o meu armário, não tinha nada. A minha irmã olhou para mim uma vez, isso na pandemia, né? Tu fala armário de suprimento, sim? Sim, de suprimento. Tava na pandemia. Tava na pandemia. A minha irmã olhou para mim, quando ela olhou para mim, ela disse assim, Jim, o que a gente vai comer hoje? Eu te juro, amigo, te juro. Isso na pandemia, entendeu? E aí, aquilo me doía tanto e etc e tal. Mano, eu passei por coisas que eu jamais teria coragem de falar pra vocês que é isso. Também, entendeu? E, amigo, aí, como eu te falei, eu tenho 3 mães, né? E aí, uma das minhas mães, que é viva, graças a Deus, cara, ela chegou lá em casa com uma sacola de comida, uma sacola, feijão, arroz, macarrão, etc e tal, e deixava lá. Uma cestinha. Uma sacola mesmo, sacola sacola, aquela sacolinha verde. Sei. E aí, aconteceu isso da primeira vez, aconteceu isso da segunda vez, e aí tudo bem, né? Quando tudo passou, quando essa minha fase ruim passou, eu lembro que eu fui no comércio comprar não lembro o quê. E, cara, a mulher do comércio olhou pra mim e disse assim, já deu certo o negócio da sua mãe? Aí eu, o quê? Isso depois de tempo, você entendeu? O quê? Aí ela, não, porque no mês passado, durante 3 semanas, ela passou aqui pedindo esmola, pedindo suprimento, não só aqui, como ali nos outros comércios. Aí foi quando eu comecei a compreender que a comida que ela levava para mim, ela tinha pedido, entendeu? Cara, isso é uma prova de amor, muito grande. Isso é ser mãe, entendeu? Uhum. Cara, quando a mulher do comércio me falou isso, aí eu fui juntando as peças, fui em outros comércios que me falaram a mesma coisa. Ela pedia, então, aqueles suprimentos, aquela sacolinha que ela levava lá para casa, eram coisas que ela pedia, entendeu? Eram coisas que ela pedia. E, cara, eu fiquei, incrédulo. Eu olhei para mim e disse assim, cara, mano, eu preciso um dia dar tudo que essa mulher precisa, tudo que essa mulher quer, porque a pessoa se doar a esse ponto, alguém, ela te ama muito, entendeu? Uhum. Ela te ama muito. E isso eu nunca falei para ninguém. Bom. Próximo case, pelo amor de Deus. É um amor mesmo, né, cara? Sem dúvida, mãe é mãe, né? Não tem como medir isso daí, né? Jim, cara, infelizmente a gente está chegando mesmo no minuto, 2 minutos final. Eu queria, nesse tempinho, lhe agradecer por ter vindo, tá? A nossa web rádio, nosso talk show. Agradecer pelo sentimento que você tem por mim, assim, no sentido de gostar de mim, sim. respeitar meu trabalho. Acho que é aquela coisa, vale mais do que viu, isso. Vale mais do que viu, com certeza. Né? Se convidar uma pessoa e essa pessoa aceitar prontamente a vir conversar, a abrir a vida, contar histórias difíceis, momentos difíceis, ainda mais essa questão da depressão, então tudo isso aí foi muito importante. Mas eu queria que nesse minuto final você deixasse uma mensagem aí pra galera, né, que de repente esteja passando pela mesma fase, o que é que ela deve buscar para poder superar uma fase difícil como essa sua. Já lhe agradecendo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui novamente. Gente, procurem se conhecer, entendeu? Procurem se conhecer, procurem conhecer o melhor de vocês. A partir do momento em que vocês se conhecerem, vocês vão começar a compreender que vocês podem tudo. Mas como que eu posso? Cara, a fé.
Não importa em quem você tenha fé, mas tenha fé, entendeu? Eu respeito todas as religiões, umbanda, espírita, evangélica, católica. Não importa qual é a sua fé, mas tenha fé. Sempre acredite, porque a fé, ela vai te levar a lugares inacreditáveis. Então, antes de tudo, se encontre, se conheça. Porque a partir do momento em que você se conhecer, você vai entrar em um mundo completamente diferente. E esse mundo, graças a Deus, é um caminho sem volta. Porque a partir do momento em que você entrar em um caminho de evolução, você vai começar a aprender e compreender que não existe barreiras para você. Entendeu? E é isso. Muito bem, muito bem. Eu conversei com o Jim Chester, ele que é influencer, tá aí nas redes sociais alegrando e informando, né? E também mostrando bons produtos, né? Tá nas lojas aí, mostrando vários produtos. Fala, Chester. Nas lojas, viu? Ó, qualquer coisa, dá uma passadinha lá na Gigante da Moda, Mix 20, Mega 20 e Moda 20. Muito bem, se você quiser ver ele aí, qual é o Instagram? Eu Itapoquense, @Eu Itapoquense. Sigam a minha nova conta, é uma nova conta, gente. Me sigam, pelo amor de Deus. Tá quase com 1000, pessoal, quase com 1000. Segue lá. Bom, é isso, minha gente. Então, muito obrigado por mais esta audiência. Compartilhe. Fique ligado nos nossos cortes do programa, no @programa _JB Toca 3 no Instagram. Obrigado, Jim. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Itapipoca, no Ceará, possui um estúdio de produção virtual. O estúdio JB Toca 3, desde 2017, mudando a sua visão de conteúdo nas redes sociais. Entrevistas, música boa, notícias, debates de temas relevantes. Venha também ser um produtor de conteúdo virtual. Estúdio JB Toca 3 em Itapipoca, sempre pioneiro, sempre inovando.